Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Abramos nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19. Vamos fazer a leitura dos versículos 25 a 27. E, por favor, não desmarquem o texto. João 19, 25 a 27. Não desmarquem o texto, mesmo que tenhamos que ir para outras passagens. Diz assim, versículo 25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Queridos, seguindo a mesma ordem que tomamos no sábado, e seguindo o padrão que a igreja estabeleceu para o ano 2016, uma igreja forte, provocando impacto. No sábado nós falamos sobre a necessidade de resolver as pendências emocionais do passado. Hoje de manhã falamos do relacionamento que deve ter, o mútuo relacionamento, um com o outro. E hoje nós vamos falar da unidade. A igreja precisa vivenciar essa unidade, para que possa causar verdadeiramente impacto na sociedade. Então nós tomamos como título da nossa mensagem nesta noite, os santos vínculos da cruz. Podíamos até usar, se quisesse, viu, pastor Otávio, o título do seu sermão, agora com os adolescentes, né? A unidade que provoca impacto. Essa é a ideia. Os santos vínculos da cruz. Vamos orar, queridos. Senhor, carecemos de Ti, profundamente carecemos de Ti. Reconhecemos que em Ti está toda a grandeza, todo o poder, toda a sabedoria. Só Tu és digno de honra, de glória e de majestade. Reconhecemos a nossa condição de criatura, dependente de Ti. Pequena, como diz a Tua palavra, sem Ti nada podemos fazer. E por isso, Senhor, reconhecendo que não temos méritos em nós mesmos, é que nos apresentamos diante de Ti. Mas nos apresentamos, Senhor, nos méritos de Cristo Jesus, aqueles méritos que foram conquistados na cruz do Calvário e imputados a nós através do Teu Santo Espírito quando cremos. É na obra dEle, na mediação dEle, que temos a ousadia de nos apresentar ante o Teu trono, reconhecendo que o Teu trono é trono de poder, mas também é trono de graça e de misericórdia. E estamos aqui para suplicar a Tua graça e a Tua misericórdia. Abençoa o Teu povo que aqui está reunido, Senhor, dando-lhes o entendimento da Tua palavra, dando-lhes a graça, Senhor, de praticar a Tua palavra. Abençoa, Senhor, a mim, ungindo-me, dando-me a unção necessária, a sabedoria, a paciência, o amor, para expor a Tua palavra e, acima de tudo, a fidelidade
Livra-me, Senhor, de pecar contra ti, deixando de falar a tua verdade. Mas ensina-me a falá-la com sabedoria, de modo que ela penetre os corações, vidas sejam transformadas. E essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, vejam comigo o versículo 25, parte A. Diz assim: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus. O texto diz que junto à cruz de Jesus estava a sua mãe. Esta é uma cena tremenda. Está ali uma mãe, e eu gosto de mentalizar essa cena, como as demais cenas bíblicas. Está ali uma mãe que vê o filho morrer, uma morte dolorosa, vergonhosa, sofrida, com uma culpa que nunca teve. Ao ver tudo isso, ela sofre muito. Sofre porque neste momento está se cumprindo uma profecia feita no Evangelho de Lucas por Simeão, de que a tristeza, Simeão profetizou de que a tristeza, como uma espada, traspassaria o coração de Maria. Está lá em Lucas 2, 34, 35. E Simeão estava profetizando exatamente este momento. Maria, a tristeza como uma espada traspassará o teu coração. Então, debaixo daquela cruz, Maria verdadeiramente sentia a espada traspassando o seu coração. Seu coração sangrava com os sofrimentos de Cristo. Ela via tudo aquilo e nada podia fazer para aliviar a dor do seu filho. Ela sofria muito. Sofria em silêncio, em profunda desolação de espírito. Nenhuma mãe jamais sofreu como ela. Mas não era somente Maria que sofria. Ali também está outra pessoa toda especial para Cristo. Ali está o discípulo e amigo João, que também sofria muito debaixo daquela cruz, ao ver o seu amado mestre naquele estado. Então vejam, se Maria e João sofriam, eu creio que Cristo sofria ainda mais. Grande era o sofrimento de Jesus ao contemplar sua mãe e seu discípulo amado no meio daqueles que estavam perto da cruz. Naquele instante, Cristo está preocupado com a sua mãe. E não é sem razão, meus irmãos. Ele é um bom filho. Um excelente filho. E ele está preocupado com a sua mãe. Um filho que ama muito a sua mãe. E preocupa-se com ela. Mas também Cristo está preocupado com o seu discípulo. Ele também o ama muito. Aí eu faço uma pergunta. O que Cristo faz nesse momento angustiante para aquelas duas pessoas tão queridas? Resposta: Cristo aproxima os dois, sua mãe e seu amado discípulo. Vejam o versículo 26. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, dali ele falou com Maria, mulher, eis aí teu filho. Mulher. Isso dói menos do que chamá-la de mãe, não é? Cristo não quer que Maria pense nele meramente como seu filho.
Pois quanto mais ela ouvisse como filho, mais iria sofrer quando ele sofresse. Maria devia começar a vê-lo como seu Senhor. Desse modo, o sofrimento meramente emocional seria substituído por adoração. E no verso 27, na parte A, ele agora olha para o seu discípulo ali debaixo daquela cruz e diz: depois disse ao seu discípulo: eis aí a tua mãe. Esta é uma cena de delicadeza e ternura sem par. Esta cena mostra como a cruz cria os vínculos mais santos. Irmãos, esta cena é uma boa figura da igreja de Deus. Se não vejamos, temos neste auditório, aqui embaixo, ali na galeria, pessoas cujas vidas provavelmente nunca se encontrariam. Jamais alguns de vocês teriam a aproximação que tem hoje, nem teriam a solidariedade que tem hoje, se não fosse pela cruz de Cristo. Vocês não teriam nada em comum, nada que os unisse, mas a cruz os uniu como família. Está aqui a família que foi unida na cruz. Pense nisso. Pessoas que deveriam ter vidas completamente diferentes. Por seu nível cultural, por seu nível econômico, por suas famílias, às vezes por questões de raça, de geografia ou de naturalidade. Pessoas que deveriam viver absolutamente distantes umas das outras, agora passam a repartir uma vida em comum. Quem faz isso? Quem faz isso? A cruz de Cristo. É através da cruz que os nossos vínculos santos se formam. Esse texto de João 19, 25 a 27, é a melhor prova disso. Nesse episódio, lemos as maravilhosas palavras de Cristo. Mulher, eis aí teu filho. Amado discípulo, eis aí tua mãe. E diz o texto, e desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Desde aquela hora, Maria foi morar na casa de João. Daquele momento em diante, Maria cuidaria de João como se fosse seu próprio filho, e João, por sua vez, cuidaria de Maria como se fosse ela sua própria mãe. Mulher, eis aí teu filho. João, eis aí a tua mãe. E eu gostaria de refletir com os irmãos sobre estas palavras e tirarmos das mesmas lições valiosas para a vida da igreja. E eu quero tirar aqui 3 lições dessas palavras. A primeira lição, básica e fundamental, é que a cruz cria novos laços familiares. Essa é a primeira lição básica e fundamental. A cruz cria novos laços familiares. Esta é a mensagem central. A cruz cria uma nova família. Aí eu faço uma pergunta de retórica para vocês. Jesus tinha irmãos e irmãs de sangue? Sim.
Isso fica claro lá em Mateus. Por favor, abram Mateus comigo. Não desmarquem o texto de João. Mateus 13. (55 e 56), parte A. Eu vou fazer a leitura e você acompanha. Diz assim o versículo 55 de Mateus 13. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Quantos irmãos? Quantos homens? 4. Não vivem, 56, parte A, não vivem entre nós todas as suas irmãs. Então, pelo texto, supomos que pelo menos havia 2 mulheres, no mínimo. Vamos presumir que por baixo fossem 6 pessoas na família de Jesus, além dele. Pessoas a quem Cristo pudesse confiar a sua mãe naquele momento tão difícil. Ele é o primogênito. E como primogênito, é assim que Cristo deveria proceder. Ele deveria preocupar-se com o futuro de sua mãe. Haja vista que àquela altura, seu pai, José, provavelmente era falecido. Então, quando Cristo está na cruz, José provavelmente era falecido. Eu vou dar algumas razões aqui. Após o incidente lá no templo, ocorrido no Evangelho de Lucas, capítulo 2, quando Jesus era da idade de 12 anos, depois desse episódio, a Bíblia não menciona mais o nome de José. Então, Jesus deve ter perdido o pai quando era um adolescente. Isso é interessante, porque quando Maria é solteira, ainda que desposada, e desposada era um compromisso, ela era totalmente comprometida com José. Mas ainda assim, quando solteira, quando não oficialmente casada, o anjo de Deus falava diretamente com ela. Então, quando o anjo quis trazer uma mensagem lá em Lucas 1, versículos 30 e 31, diz assim: mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará luz a um filho, a quem lhe chamarás pelo nome de Jesus. Porém, quando casada, ato oficial, a coisa muda. Dali em diante, Deus não fala mais com Maria, fala com o cabeça, que é José. Lá em Mateus, acompanhe comigo, por favor, abra aí, Mateus 2, 13. Você vai ver alguns episódios agora. Mateus 2, 13, diz assim: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor, a quem? A José, em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Versículo 19. Tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe. Então o anjo dali em diante passa a falar com José e não com Maria. Quando Cristo inicia o seu ministério, lá no Evangelho de João, capítulo 2, nas bodas de Caná, só o nome de Maria é mencionado. Isso nos deixa entender claramente que quando Cristo está na cruz, José já é falecido. Vamos voltar. Ele agora encomenda a sua irmã, a sua mãe, a quem? A João.
vemos que não é a nenhum de seus irmãos ou irmãs que ele confia a sua mãe. São 6 pessoas a quem ele poderia confiar o cuidado de sua mãe. Mas João, que não era da família consanguínea, é quem recebe esse encargo. Agora a grande pergunta é, por que Cristo fez isso? Daquele dia em diante, Maria não voltou mais para a casa dela, ela foi morar na casa de João. Por que Cristo fez isso? 2 razões. Primeira, provavelmente porque os seus irmãos e irmãs ainda não eram convertidos. Lá no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 5, o texto diz assim, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Eles só creram depois de sua morte e ressurreição, conforme diz 1 Coríntios 15, 7. Então eles não eram convertidos. Essa é a primeira razão. A segunda, e isso é fantástico, porque Jesus Cristo tinha uma concepção de família que ia além da sua família consanguínea. Lá em Mateus, abra Mateus aí por favor, 12, versículos 47 a 50. E como falta esse entendimento na igreja, meus irmãos. Muitos não vêm para as atividades da igreja porque têm que atender a sua família consanguínea. Não entendendo que a família formada na cruz é muito mais importante do que a família consanguínea. Muitos abraçam até o pecado para satisfazer a sua família consanguínea. Mateus 12, 47, 50, diz assim, Jesus está numa casa pregando o evangelho, e alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá de fora e querem falar-te. Cristo dá uma resposta surpreendente àquele homem que veio trazer o recado que a sua mãe e seus irmãos queriam falar-te. Vejam o versículo 48 e 49. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso, dizendo assim, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Eu quero que vocês notem aqui a maravilha. Cristo coloca os laços de fidelidade a Deus como mais forte do que os laços de sangue. Vocês percebem a grandeza destas palavras de Cristo? Ele está mostrando que a união dentro do propósito divino é maior do que a união de sangue. Cristo está mostrando que os laços familiares formados na cruz são maiores do que os laços formados por relações consanguíneas ou relações movidas por quaisquer outros interesses. A verdade aqui é a seguinte: a cruz cria novos laços familiares. Isso é fantástico, não é? Isto é fantástico. Vocês lembram do episódio do jovem rico? Eu creio que sim, né? Está relatado lá em Marcos 10, 17 a 30. Eu vou só citar para você entender. Aquele jovem aproxima-se de Cristo, correndo,
e diz assim: bom mestre, que farei para ter a vida eterna? Jesus responde: só tem um que é bom, Deus. Em seguida, Jesus expõe a segunda tábua dos 10 mandamentos. Jesus então diz para ele: sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, e aí agora honra teu pai e a tua mãe. E o jovem alega ser cumpridor da lei. Ele diz: Senhor, desde criança que eu cumpro esses mandamentos. Por fim, Cristo lhe diz: vai, vende tudo o que tens e dê o dinheiro aos pobres e terás um tesouro nos céus. Vem e segue-me. Então Cristo agora, ele se diz um cumpridor da lei de Deus. Cristo então coloca outros mandamentos diante dele. Coloca o 10º mandamento: não cobiçarás. Coloca o 1º mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Coloca o 2º mandamento: não farás para ti imagem de escultura ou semelhança alguma do que há no céu, na terra ou embaixo da terra, e não a servirás. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus. E ele calou. Porque ele não podia dizer que ele não era um transgressor da lei de Deus. Ele era cobiçoso. Ele tinha um Deus que era o dinheiro. Ele servia a esse Deus. E o nome do Deus que ele proclamava em vão. E aí ele teve que ir embora triste. Mas vai reconhecendo ser um transgressor da lei de Deus. Muito bem, mas a coisa não para aqui. Eu quero que você abra agora Marcos 10, para a gente ver a continuação dessa história. Marcos 10, versículos 28 a 30. O versículo 28 mostra que Pedro aproxima-se de Jesus e começa a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Como a dizer assim, meus irmãos: Senhor, esse não quis deixar tudo como nós deixamos para segui-lo. Deixamos os barcos, as redes, as famílias, deixamos um futuro garantido. E aí Pedro está a perguntar: o que vamos receber? Esse não quis deixar tudo para te seguir, mas nós deixamos tudo e te seguimos. O que vamos receber? Pedro está vivenciando a mentalidade do mérito. Nós deixamos tudo e merecemos receber muita coisa, Senhor. Vejam a resposta de Jesus nos versículos 29 e 30. Vou ler bem devagarzinho para você entender. Jesus então diz para ele e para os demais discípulos que estavam com a mentalidade do mérito: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, foi o que Pedro alegou, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o centuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Os irmãos percebem? Cristo diz para Pedro que as perdas provenientes da sua renúncia em segui-lo será recompensada na terra com uma nova família. Não há privilégio maior do que ser chamado para a família de Deus e congregar numa igreja. Todas as perdas que você tiver aqui nessa terra será recompensada por essa nova família. E ele diz: Pedro,
Você ganhará vários pais, várias mães, vários irmãos, pessoas que jamais você imaginou encontrá-los. Mas a cruz os uniu como família 100 vezes mais. A cruz produz uma nova família, a família de Deus. Eu gosto muito do que diz Efésios 4, por favor, Efésios 4, vamos ler os versículos de 1 a 6. Diz assim o texto. Rogo-vos, pois, versículo 1, viu? Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, olhem para cá agora. Infelizmente, esta é uma lição que com muita facilidade a igreja esquece. Irmãos, a igreja é uma família, porque temos o mesmo Pai, temos a mesma herança, temos o mesmo destino. Todos nós tivemos o mesmo berço, que é a cruz. Esta é uma lição que nunca pode ser esquecida por nós. Por esta razão é que devemos amar uns aos outros. E é interessante, porque na teoria, até parece que temos essa percepção. Quando nos cumprimentamos uns com os outros, chamamos de irmão, de irmã. Tem gente que faz questão de pegar o telefone e dizer, aqui é o irmão fulano de tal, aqui é a irmã fulana de tal que está falando. Chamar o outro de irmão virou um simples título de nobreza. E não pode ser assim. Irmão não é simplesmente um título. Irmão é tratamento. Irmão é consideração. Irmão é vivência em comum. Afinal, somos uma só família. É triste quando perdemos essa consciência de igreja como família. Perde-se a essência de igreja. Eu vou dizer uma coisa e você não estranhe, porque é uma coisa até dura. Irmãos, nós somos um rebanho de ovelhas e não um rebanho de gatos. Eu vou repetir. Somos um rebanho de ovelhas e não um rebanho de gatos. Deixe-me explicar o que eu quero dizer com essa afirmação. Existe uma diferença muito grande entre uma ovelha e um gato. Eu pergunto, você já tentou guiar, dirigir um gato? Isso não é coisa fácil. Só acontece se o gato quiser. O problema é que ele quase nunca quer. O gato é muito independente. Domesticável, sim, mas independente. Ele não tem senso de grupo. O gato é charmoso, o gato é bonito, mas é isolacionista. Ele recusa a companhia de outros.
Os gatos não são solidários. Pior, havendo dois, brigam logo entre si. Então, vejam, por vezes na igreja, há ovelhas com espírito de gato. São pessoas que só cooperam no que querem, no que gostam. Não têm espírito de grupo. São isolacionistas e brigam por qualquer coisa. Ovelhas não são assim. Um rebanho tem senso gregário. O rebanho se ajunta. O rebanho protege-se nesse ato de ajuntar. Ele segue uma voz de comando. O rebanho entende que sua sobrevivência depende de sua união. O rebanho entende que no companheirismo reside a força. E aqui eu quero fazer uma aplicação para a sua vida. Com que espírito você tem agido na igreja? Com espírito de ovelha ou de gato? Só para você responder essa pergunta, só você mesmo. Agora deixe-me detalhar a pergunta. Há alguém no seio da igreja com quem você está brigado ou tem um relacionamento tumultuoso? Alguém no seio da igreja a quem você não possa olhar nos olhos e chamá-lo sinceramente de meu irmão e relacionar-se com ele como irmão? Há alguém na igreja a quem você não possa estender a mão e cumprimentá-lo com alegria e dizer de coração, eu te amo, meu irmão. E estou dizendo isso na presença de Deus, que conhece o meu coração. Se há, acerte-se com seu irmão. Quando há unidade, a graça de Deus se manifesta, trazendo a glória dele ao nosso meio e trazendo o crescimento saudável à igreja. Essa é a primeira lição que aprendemos. Somos uma família formada na cruz do Calvário. Você tem que ter orgulho da sua família, um santo orgulho, e ser grato a Deus continuamente, porque Ele lhe chamou para fazer parte da sua família, ainda que você não merecesse. A segunda lição que podemos tirar desse texto de João é que a cruz cria não só uma nova família, a cruz cria novas fronteiras de responsabilidade. Entendeu bem? Vou repetir. A cruz, em primeiro lugar, cria uma nova família. Em segundo lugar, a cruz cria novas fronteiras de responsabilidade. Há muita gente hoje que deseja um cristianismo freelance. Isso é um termo usado aí no comércio. Freelance é aquele que executa trabalhos sem vínculo empregatício. O crente freelance é um franco atirador. Ele quer bênçãos sem compromisso. Ele quer desfrutar da mensagem do reino, mas sem um engajamento. Ele não tem compromisso real com a igreja, apesar de ser membro professo. Ele quer receber, mas não quer dar. Como é diferente o verdadeiro cristianismo e como estamos longe dele. Leia mais uma vez comigo João 19, 27. Só a parte B. O texto nos diz assim: dessa hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Percebam, João entendeu, daquele momento em diante,
que era responsável por Maria e passou a cuidar dela para o resto da vida. Irmãos, os pagãos do primeiro século olhavam para os nossos irmãos do passado e ficavam impressionados como eles se amavam. Esse amor era demonstrado na responsabilidade que tinham uns pelos outros. Na igreja de Deus deve prevalecer a lei da solidariedade. Um crítico fez uma observação muito dura, mas muito verídica sobre a igreja. Ele diz que a igreja é o único exército do mundo que atira nos seus próprios soldados. Muitas vezes trocamos chumbo uns com os outros e nos esquecemos que o nosso inimigo está do outro lado. Eu faço uma confissão para vocês. Eu gosto de filme de guerra. Mas o que mais me fascina nesse tipo de filme são aquelas cenas onde o soldado é capaz de morrer para buscar um companheiro que está ferido no campo. Às vezes já está até morto, porque quer dar um enterro digno a ele. Ele vai lá, sujeita a todas as condições difíceis e traz o cabra. Quase morto, ou às vezes morto. Mas a esperança dele é que possa salvá-lo. Essa solidariedade é algo fascinante. Em nosso caso, abandonamos nossos feridos para morrer. Tem problema? Corta, bota para fora, livra. Está dando muito trabalho? Expulsa. Infelizmente, esse crítico tem razão. O problema que eu vejo em nossos dias é o seguinte, é que muita gente diz que a unidade é importante, mas não mexe uma palha para concretizá-la. Certo autor diz que para que os cristãos se unam, é preciso que se amem. Para que se amem, é preciso que se conheçam. Para que se conheçam, é preciso que vão ao encontro um do outro. Não há mais essas relações, o individualismo está tomando conta da igreja, não há vida em comum. O que há esses momentos aí de confraternização e pronto. Mas ninguém se interessa mais pela dor do outro, ninguém deixa o seu conforto, a sua segurança para ir lá consolar o outro, para ir ajudar o outro. Ah, tá bom, se for preciso fazer uma cesta aqui de alimento, eu trago o alimento. Se for preciso fazer uma oferta, isso é muito pouco, meus irmãos. Ninguém quer dar-se. Isso é uma insensibilidade tremenda. Mas em lugar dessa insensibilidade, deve haver o sentimento de compreensão e sensibilidade para com a dor alheia. Infelizmente, com facilidade, deixamos de fazer aquilo que Deus nos ordena. Dentro da igreja há competição, há insensibilidade, há exploração uns dos outros. Quanta atividade dentro da igreja é exercida não para a glória de Deus, mas para a ostentação humana. Por vezes, quanto do nosso relacionamento é um relacionamento mundano, interesseiro. Nesse caso, cai bem as palavras, que diz assim, somos tão unidos que nos congelamos juntos. Irmãos, precisamos compreender que ser igreja é mais do que estar dentro de um prédio, por mais bonito que ele seja. Precisamos compreender que ser igreja é mais do que realizar cultos, é mais do que uma instituição, a igreja. Ser igreja é mais do que colocar pessoas dentro de uma construção para cantar louvores e estudar a Bíblia. Não que isso em si seja errado, é certo, isso deve acontecer. Mas ser igreja, acima de tudo, é ser gente que passou a viver solidariamente. Você sabe quem são os membros dessa igreja?
Sequer você ora por eles? Ou acha que é o pastor que tem que ter essa lista e tem a obrigação de orar por eles todos os dias? Meus irmãos, viver de forma solidária é um princípio bíblico. Chorai com os que choram. Alegrai-vos com os que se alegram. Quantas vezes a queda de um irmão é motivo de alegria para nós? Bem feito, eu nunca acreditei naquele camarada, eu nunca o levei a sério. Por vezes, o que se vê não é demonstração de amor, mas vaidade humana. Irmãos, na igreja nós passamos a ter senso de responsabilidade uns pelos outros. Uns pelos outros. Essa semana, eu fiquei muito triste com a irmã e até entendi uma tolice, mas assim, a falta de entendimento, a falta de compreensão dela, do senso de responsabilidade uns pelos outros. Na quarta-feira, quando terminamos o estudo, ela me procurou e disse, pastor, eu quero conversar com o senhor. Eu digo, o que é, minha irmã? Olha, eu queria dizer um negócio para o senhor. Eu tenho um filho, o Gabriel, de 12 anos, e ela disse que estava no ponto do ônibus, e o Gabriel vinha da escola de bicicleta, segurando o guidão com a mão só, e na outra, comendo salgadinho, e bem tranquilo, numa avenida muito movimentada. E ela veio me contar aquilo como se estivesse fazendo uma grande coisa. Porque se ela tivesse o sentimento de solidariedade, Gabriel é filho dela. Ela deveria procurar imediatamente o Gabriel e dizer, Gabriel, você não pode andar assim. Eu quero te orientar, eu quero te aconselhar. Não precisa vir dizer ao pai. Ela tem, como membro da igreja, e como Gabriel sendo membro da igreja, ela tem a responsabilidade de cuidar dele. Quando nós batizamos aqui, nós fazemos a igreja confessar que não só os pais cuidariam dos seus filhos, mas que a igreja é corresponsável por aquela criança. Então, se você vê alguma criança fazendo qualquer traquinagem, não há necessidade de você ir aos pais. Você mesmo tem a responsabilidade de corrigir. Eu estou citando esse exemplo tão pequeno, tão simples, tão banal, só para mostrar o senso de responsabilidade que nós temos na igreja, uns para com os outros. Romanos 12. Abram, por favor, comigo. Versículos 15 e 16 esclarece bem o que eu estou dizendo. Versículo 15, Romanos 12, diz assim, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os... Irmãos, uma das maneiras mais eficientes para ajudarmos alguém que chora é chorar com ele. Jesus demonstrou este princípio quando visitou Maria e Marta, irmãs de seu amigo Lázaro que falecera. Percebendo a dor que a morte havia trazido àquela casa, diz o texto, Jesus chorou. Aí eu quero agora fazer uma pergunta. Presta atenção à pergunta. O que é mais difícil? Vou repetir. O que é mais difícil? Chorar com os que choram ou se alegrar com os que se alegram? O que é mais difícil? A resposta é mais difícil alegrar-se com os que se alegram.
é um desafio maior para nós, que ainda temos uma natureza com resquícios da pecaminosidade do velho homem. Naturalmente somos invejosos, egoístas e superficiais. Lá no fundo, meus irmãos, é difícil ver um irmão prosperando, crescendo, se dando bem, obtendo sucesso, principalmente se não temos o que ele está ganhando. Crisóstomo, um dos pais da igreja, escreveu o seguinte, ele diz: é preciso muito mais do caráter cristão para regozijar-se com os que se regozijam, do que para chorar com os que choram. Porque chorar com os que choram se cumpre perfeitamente até com a própria natureza, já que não existe alguém tão endurecido que não chore por aqueles que sofrem calamidade. Mas aquela atitude da alegria requer uma alma realmente nobre, que não somente a impeça de cair na inveja, mas também faça sentir prazer com a pessoa que obtém sucesso. Certo escritor disse: raros são os homens dotados de bastante caráter para se regozijarem com os sucessos de um amigo sem uma sombra de inveja. Irmãos, precisamos de gente que se compadeça, que se compreenda como irmãos, que deem as mãos, que se solidarizem. Na igreja não precisamos de pessoas que estejam se devorando umas às outras. Ouçam essa história que eu vou contar. É uma fábula. Conta essa fábula que um dia um leão, ao acordar, bateu a pata na jaula e viu que a porta estava aberta. E saiu todo frajola. Passou pela jaula do macaco e este lhe perguntou: onde vais, leão? E o leão então respondeu: olha, eu vou reconstruir a glória dos meus ancestrais. Aqui sou um leão de circo. Aqui estou domesticado. Mas os meus ancestrais tinham glória. Eles eram levados para o Coliseu Romano e a multidão ficava de pé quando entravam na arena. Os meus ancestrais matavam um cristão com uma patada. Aquilo que era leão de verdade. E não eu que fico aqui fazendo papel de bobo, divertindo crianças. Eu vou para lá e vou matar cristão. E o macaco disse: olha, amigo leão, tu estás ultrapassado, desinformado. Amigo leão, as coisas mudaram. Os cristãos hoje não são gentalha. Eles dominaram o mundo. Eles se esparramaram pelo mundo. Os cristãos hoje são elegantes. Eles detêm as maiores riquezas do mundo. Ouvindo isso, o leão ia ficando cada vez mais com o queixo aberto. E o macaco continua dizendo: os cristãos hoje têm indústrias. Há nações inteiras cristãs. Eles têm universidades, hospitais. E o leão ia ficando completamente desorientado e perguntou assim: mas amigo macaco, me responda uma coisa. Quem devora os cristãos agora? E o macaco respondeu: eles se devoram entre si. Observem a recomendação de Paulo em Gálatas 5,15. Abram, por favor, Gálatas 5,15. Ele diz assim: se vós, porém, vos mordeis. Vamos todos fazer essa leitura em voz alta? Vamos, eu quero ouvir vocês.
vedes que não sejais mutuamente destruídos. Irmãos, quantas assembleias, reuniões de conselho, reuniões de departamentos, SAF, OMP, UPA, são uma sessão de mordidas mútuas. Quantas dessas reuniões faz com que os padrões cristãos sejam varridos para debaixo do tapete e a mais expressa carnalidade apareça? Jesus disse que uma casa dividida não subsiste. Na casa em que há desconfiança e ofensas, esta casa está arruinada. Está arruinada porque perdeu o senso de mutualidade, de responsabilidade mútua. Agora preste atenção nisso, por favor. Perdendo-se a mutualidade, perde-se o dever de amar cordialmente uns aos outros, conforme diz Romanos 12:10. Perde-se o dever de honrar uns aos outros. Perde-se o dever de sentir o mesmo uns para com os outros, conforme Romanos 12:16. Perdendo-se a mutualidade, perde-se o dever de edificar uns aos outros, conforme Romanos 14:19. Perde-se o dever de acolher uns aos outros, conforme Romanos 15:7. Perde-se o dever de ademoestar uns aos outros, conforme Romanos 15:14. Perde-se o dever de saudar uns aos outros, conforme Romanos 16:16. Perde-se o dever de se importar uns com os outros, conforme 1 Coríntios 12:25. Perde-se o dever de servir uns aos outros, conforme Gálatas 5:13. Perdendo-se a mutualidade, perde-se o dever de levar a carga uns dos outros, conforme Gálatas 6:2. Perde-se o dever de suportar uns aos outros, conforme Efésios 4:2. Perde-se o dever de ser benignos uns para com os outros, conforme Efésios 4:32. Perdendo-se a mutualidade, perde-se o dever de sujeitar uns aos outros, conforme Efésios 5:21. Perde-se o dever de consolar uns aos outros, conforme 1 Tessalonicenses 4:18. Perde-se o dever de confessar pecados uns aos outros, conforme Tiago 5:16. Perde-se o dever de orar uns pelos outros, conforme Tiago 5:16. Aí agora eu faço uma pergunta. Perdendo-se isso na igreja, fica o quê, meus irmãos? Fica o quê? Respondam, por favor. Fica. Sabe o que fica? Fica o inflamar uns aos outros, fica as divisões, fica os grupinhos, fica o julgar uns aos outros, o pré-julgamento sem conhecimento dos fatos, conforme mostramos hoje de manhã. Fica o morder uns aos outros, são palavras ferinas, palavras que são pontas de espada, palavras que ferem, que machucam. Fica o devorar uns aos outros, o prazer mórbido de ver a queda do irmão, a destruição do irmão. Fica o provocar uns aos outros, são piadas, pirraças, insinuações. Fica o invejar uns aos outros, o mentir uns aos outros, o falar mal uns dos outros, o reclamar uns dos outros, o odiar uns aos outros. Na verdade, meus irmãos, a igreja vira uma comunidade com cara de pitbull. Irmãos, quando a igreja vive esta realidade, ela está no caminho da morte. Porque o individualismo mata qualquer igreja. Quando a igreja perde o senso de mutualidade, ela não tem condições de causar impacto positivo na sociedade. Pelo inverso, ela vai causar impacto negativo. Havia uma igreja que estava vivendo uma situação igual a essa aqui que eu mencionei. E uma irmã da igreja tinha uma vizinha que era incrédula e ela sabia de toda essa situação que se vivia lá na igreja. Então, a que é crente, um dia decidiu convidar a incrédula para ir à igreja. Ela disse, não vou não. E ela insistiu, mas vamos, porque você não vai? Não vou não.
E ela insistiu, aí a incrédula disse, olha, já que você está insistindo, eu vou dizer porque eu não vou. Ó, ir para a igreja para brigar, eu fico em casa brigando com meu marido. É por esta razão que a Bíblia constantemente nos exorta à mutualidade. Somos irmãos e somos responsáveis uns pelos outros. Não podemos esquecer-nos disso. Se um sofre, todos devem sofrer. Somos responsáveis uns pelos outros ou não somos igreja nascida na cruz? Já que a cruz cria os vínculos mais santos. A cruz cria novos laços familiares. A cruz cria novas fronteiras de responsabilidade. Quando você vem para a igreja, você perde sua individualidade. Ah, ninguém tem direito de se meter na minha vida. Tem sim. Tem sim. Então não venha ser parte da igreja. Tem, porque o seu pecado não afeta só você, afeta a comunidade inteira. E nós temos responsabilidades de cuidar uns dos outros. Por último, a cruz cria novas oportunidades de ajudar e de ser ajudado. Veja o porquê dessa afirmativa. Os dois que mais sofriam debaixo daquela cruz era a mãe e o discípulo amado. Eram eles dois os mais próximos do Salvador. E estes dois, que têm sofrimento profundo, presta atenção nisto, e estes dois que têm sofrimento profundo, mais do que os outros, se consolam mutuamente. Aqui está uma ótima descrição da igreja. Irmãos, a igreja é o lugar onde compreendemos as dores uns dos outros. Pelo menos deve ser assim. Coisa triste é alguém chegar na igreja com ferida e aparece um irmão muito santo e consagrado para esfregar sal grosso. Quem está sofrendo não precisa de pancada, precisa de um ombro para chorar. Quando ele melhorar, você dê a pancada. Agora vejam como estes dois, João e Maria, se ajustam um ao outro. João devia ser uma pessoa bem temperamental. Afinal, vocês sabem o apelido de João qual era? Hein? Não sabem? Filho do trovão. Ninguém tem um apelido desses por ser manso, né? Filho do trovão. Por outro lado, temos Maria, uma mulher meiga. Vocês já observaram as poucas vezes que ela fala? As suas palavras são sempre equilibradas e ponderadas. Ela sempre faz questão de estar em segundo plano. Observe agora como a cruz cria novas oportunidades de ajudar e de ser ajudado. Maria precisava de um filho do trovão. Por quê? O que uma pessoa meiga que está sofrendo precisa é de alguém determinado, dinâmico, enérgico. João é a companhia que Maria precisa, senão ela vai cair profundamente em depressão. Alguém que anime, alguém que haja, alguém que avance. Mas acontece que um desequilibrado, um estourado, um pavio curto, o que ele menos precisa é de uma desequilibrada, estourada. O que ele precisa é de uma pessoa meiga, ponderada, que vá colocando freio na situação, que não responda, que ouça calada, que tenha paciência. Agora, vejam uma maravilha. O que é que a cruz faz? Isso é retrato da igreja, meus irmãos. E quem era chamado de filho do trovão na juventude,
na velhice é chamado de apóstolo do amor. Que coisa, que mudança! O temperamental explosivo que queria fazer cair fogo do céu para matar os samaritanos. Agora, no fim da vida, é o apóstolo do amor. E sabemos que essa transformação é obra do Espírito Santo. Mas, por certo, o Espírito Santo usou Maria, que exerceu uma influência muito grande na vida de João. No fim da vida, já bem idoso, João repetia uma frase para os cristãos que iam visitá-lo. A frase era: filhinhos, amai-vos uns aos outros. É isto que a igreja verdadeiramente faz. Ela cria novas oportunidades de ajudar e de ser ajudado. É na igreja que podemos exercer nossa influência e sermos influenciados. Ninguém pode ser cristão sozinho, isolado de uma comunidade. E hoje a gente tem muita gente querendo ser cristão isolado da comunidade. E eu pergunto, como poderemos crescer na fé, desenvolver os dons, aprender a perdoar, viver em amor, se nos isolamos? Deus não aceita uma fé separada do corpo de Cristo, que é a sua igreja. O seu plano é que todos nós aprendamos a viver em corpo. Calvino dizia o seguinte: se a igreja não é mãe, Deus não pode ser pai. A igreja é uma excelente oportunidade para vivermos em interação uns com os outros. A igreja é uma excelente oportunidade para recebermos influência e sermos influenciados. Olha, há certas pessoas que estando na igreja não precisa falar nada. Às vezes ela não tem estudo, não tem cultura, ela não é silenciosa, ela fica ali quietinha, ela não precisa falar nada. Mas, observando-as, o sentimento que brota é: como eu gostaria de ser assim. Portanto, irmãos, quando aprendemos que a comunhão na igreja não é para criticarmos uns aos outros e apontarmos falha uns dos outros, mas para melhorarmos uns aos outros mutuamente, então a coisa funciona. Porque nesse momento, vamos ver que o combustível que move a igreja não é a competição, nem a crítica destrutiva, mas o amor, a solidariedade e o amparo. É nesta hora, meus queridos, é nesta hora que descobrimos uma das coisas mais bonitas do cristianismo: a vida em comum. Descobrimos que podemos viver sem artificialidade uns com os outros, mesmo tendo nossas diferenças, mesmo tendo nossas fraquezas, mesmo tendo as nossas singularidades e exclusividades. Porque o vínculo que nos une em Cristo é maior do que qualquer diferença cultural ou social que venhamos a ter. Isto é a igreja. O resto, meu irmão, é só aparência de igreja. O resto é só aparência. Que Deus nos dê graça para vivermos nesse senso de responsabilidade e solidariedade. E através da cruz de Cristo, fortalecermos a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém, amém, amém. Deus nos abençoe.